Seja muito bem-vindo, desbravador, a esse momento das especialidades. Quero convidar você a continuar a nossa caminhada de aprendizado. Meu nome é André Ferrari, sou líder Master Avançado para a Associação Sul Paranaense e eu quero convidar você a estudar uma especialidade muito legal, que é a especialidade de biossegurança, a mais nova especialidade da divisão sul-americana. Confirmo que você deve pesquisar no site Mundo das Especialidades, um material muito legal e bacana que foi desenvolvido por 3 líderes, o Vinícius Dias Campbell, Gabriel Silveira e a Maíra Cardoso do Amaral, 3 líderes que nos ajudaram com uma pesquisa riquíssima que você encontra lá no site Mundo das Especialidades. Então vamos lá? Bora para a nossa aula, para o nosso aprendizado dessa especialidade? Vem comigo! Você sabe o que significa a palavra biossegurança? Pois bem, biossegurança é um caso de neologismo, ou seja, palavras novas que derivam de outras palavras. Biossegurança, portanto, é um neologismo que deriva de bio, que significa vida, juntamente com a palavra segurança. O que é isso? Bem, biossegurança são todos os procedimentos aplicados em hospitais, laboratórios e qualquer outra organização que possa apresentar risco à saúde e à vida, seja ela humana, animal ou até ao meio ambiente. Esses procedimentos formam um conjunto de ações que tem por objetivo o combate a qualquer ameaça que prejudique um sistema biológico. Eles devem ser praticadas em indústrias, escritórios e residências. Costa, em 1996, no seu livro, define biossegurança como sendo um conjunto de medidas técnicas, administrativas, educacionais, médicas e psicológicas. Agora que você já sabe o que significa biossegurança, vamos a algumas definições que você precisa compreender. Vamos então definir agente de risco. Um agente de risco é uma substância ou um fator que pode causar dano à saúde ou ainda causar um acidente. A gente pode classificar em 3 grandes grupos: os agentes de riscos físicos, químicos e biológicos. Os agentes de risco físico podemos citar como exemplo a pressão, a temperatura, a radiação ou o ruído, dentre outros. Já um agente de risco químico podemos classificá-lo em substância química, sólida, líquida ou gasosa. E um agente de risco biológico podemos colocar nesse grupo os vírus, as bactérias, os fungos, os protozoários, entre outros. Eu acredito que você já viu na sua vida um aerosol. Pois bem, o que é ele? São compostos por minúsculas partículas sólidas ou líquidas dispersas pelo ar em forma de uma névoa fina. E ele pode permanecer flutuando por um tempo. Mas você já parou para pensar qual é o tamanho, qual é a dimensão de um aerosol? Muito bem. Essas micropartículas possuem dimensões de 0,1 a 50 micrômetros. Caramba, o que é isso? 1 milímetro, ou seja, o tamanho da cabecinha dessa agulha, corresponde a 1000 micrômetros. Traduzindo, no tamanho de uma agulha dessa, na pontinha da cabeça, você tem cerca de 10.000 partículas de aerosol. Dá para entender a intensidade, a quantidade que se concentra num tamanho tão pequenininho? Pois bem, essas partículas entram no meu e no seu organismo por meio das vias respiratórias e pelos olhos. Atsim! Desculpa, meleca. Claro que isso não é o que você está pensando. Isso é cola. Mas é só para você entender o que significa material biológico, que é aquele que tem origem em um ser vivo. Esse termo é muito utilizado para se referir a um tipo de secreção que o corpo produz. Um exemplo, o sangue, as células, mucosas, suor, lágrimas, urinas, fezes, pus e tantas outras coisas que vêm do nosso organismo. Acidente ou incidente? O que é um acidente? Chamamos de acidente uma ocorrência imprevista, instantânea ou não, que pode causar lesão corporal ou até mesmo a morte. Mas quando acontece essa ocorrência e não há pessoas por perto, permanecendo apenas os prejuízos materiais, nós chamamos de incidente.
É importante que a gente atente para as práticas de biossegurança sempre, porque um inofensivo incidente pode se transformar em um perigoso acidente, colocando vidas em risco, especialmente se os agentes envolvidos forem químicos ou biológicos. Pato o quê? Patogênico. Patogênico é o elemento ou meio capaz de produzir algum tipo de doença no corpo de um ser humano. Pode ser um ser humano, um animal ou ainda um vegetal. Quanto maior for a patogenicidade, maior é a probabilidade de causar uma doença. Você sabe o que é um escudo? Bem, o escudo era uma arma de defesa de muitos guerreiros antigamente. Nos dias atuais, não é muito diferente. Você sabia que muitas profissões e muitos trabalhadores também precisam de escudos para se proteger? E hoje nós damos nome a esses escudos. Eles se chamam EPIs e EPCs. EPI são equipamentos de proteção individual e os EPCs são equipamento de proteção coletiva, ou seja, são dispositivos que atuam como um escudo contra a ação de um elemento de risco. Por exemplo, em uma máquina com engrenagens, a gente pode ter uma grade de proteção como sendo um equipamento de proteção coletiva. Assim, o operador não vai colocar a mão nas peças que estão móveis. Mas o funcionário de uma construção pode se utilizar de um capacete como equipamento de proteção individual. Caso uma pedra caia sobre a sua cabeça, não vai machucá-lo. Mas e na área da saúde, você já parou para pensar quais seriam os IPIs e os EPCs? Alguns exemplos seriam máscara, avental descartável, macacão, touca, óculos e sapato de segurança. De uma vez por todas, vamos sair da dúvida entre as diferenças do que é um surto, uma epidemia, uma pandemia e uma endemia? Vem comigo. Surto é um aumento repentino no número de casos de uma doença em uma região específica. Epidemia, quando um surto acontece em diversas regiões. Pode ser de nível municipal, estadual e até mesmo nacional. Pandemia, em uma escala de gravidade, a pandemia é o pior dos cenários. Ela acontece quando uma epidemia se espalha por diversas regiões do planeta. E endemia não está relacionado a uma questão quantitativa. Uma doença é classificada como endêmica de uma região quando acontece com muita frequência naquele local. Também pode ser sazonal. Talvez você esteja se perguntando se você está preparado. Quando surge uma epidemia e uma pandemia, você estaria pronto? Vamos a algumas dicas que você pode seguir, além, claro, de manter a calma. 1. Siga as recomendações das autoridades de saúde. 2. Evite aglomerações. 3. Reforce as medidas de higiene no seu dia a dia. E 4. Procure não ter contato com pessoas contaminadas ou doentes. Adote alguns métodos de afastamento, como por exemplo, a quarentena, se você estiver infectado, ou o isolamento social, caso não esteja infectado. Você sabe a diferença entre quarentena e isolamento social? Eu convidei uma professora, a professora Alda, para estar aqui explicando para a gente e a gente, de uma vez por todas, sair dessa dúvida. Diferença entre isolamento e quarentena. Isolamento. O isolamento serve para separar pessoas que tenham ou não sintomas que estão sendo investigadas clinicamente de maneira a evitar a propagação da infecção e transmissão. O isolamento é feito preferencialmente em ambiente domiciliar, podendo ser feito em hospitais públicos ou privados. Somente poderá ser determinada por prescrição médica ou por recomendação do agente de vigilância epidemiológica. Prazo máximo de 14 dias, podendo se estender por igual período. Quarentena. A quarentena tem como objetivo garantir a manutenção dos serviços de saúde em local certo ou determinado. É um ato administrativo estabelecido pelas secretarias de saúde dos estados e municípios ou do ministro da Saúde, e quem determina o tempo são essas autoridades. Pode durar até 40 dias, podendo se estender pelo tempo necessário.
olha bem nos meus olhos e responde a seguinte pergunta: você é um desbravador raiz ou é um desbravador Nutella? Quando você olha isso aqui, a ponta da agulha, você sente medo? Você já deve ter ouvido falar das campanhas de vacinação que são promovidas em nosso país, certo? Mas afinal, o que são vacinas e para que elas servem? As vacinas estimulam o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos que combatem as doenças infecciosas, tornando o corpo imune a elas. Quer saber mais? Veja a nossa especialidade de vírus disponível aqui no canal, ok? Dicas de saúde. Você sabe lavar as mãos corretamente? 1. Molhe as mãos e depois coloque sabão. 2. Esfregue bem as duas mãos. Não se esqueça de também esfregar as costas das mãos, entre os dedos e debaixo das unhas e os polegares. 3. Enxague com água corrente para tirar o sabão, vírus e bactérias da pele. 4. Se possível, feche a torneira com um papel ou uma toalha para não se contaminar de novo. 5. Por fim, mas não menos importante, seque bem as mãos com lenço e descarte-o corretamente. Se não tiver água e sabão por perto, você também pode higienizar as mãos com álcool em gel. Saiba mais em saude.gov.br. Ministério da Saúde, Governo Federal. Dicas de saúde. Você conhece os cuidados que se deve ter ao tossir? Na hora de tossir ou espirrar, cubra a boca com a parte interna do braço. Essa atitude evita a contaminação por doenças respiratórias, especialmente a gripe. Saiba mais em saude.gov.br. Ministério da Saúde, Governo Federal. Você já parou para pensar como seria legal viver em um lugar que não tivesse risco de pandemia ou epidemia? Sabe que isso vai acontecer? Eu descobri em um livro que com certeza você tem aí com você. É isso, a Palavra de Deus. A Bíblia apresenta lá em Mateus 24:7 que nos últimos dias, os dias que antecederiam a volta de Jesus a essa terra, fomes, pestes aconteceriam em vários lugares. E lá em Apocalipse 6 também fala desses sinais como advertindo o povo a respeito da breve volta de Jesus. Mas a nossa maior esperança na palavra de Deus, em 1 Coríntios 15, fala que seremos transformados. E em Apocalipse 21:22, que nós estaremos em um mundo que não haverá mais esse tipo de doença. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas vão passar. Fala ainda que nós vamos nos alimentar da árvore da vida. E essa árvore da vida terá folhas que serão para a saúde das nações. Eu espero que a especialidade de biossegurança tenha te ajudado a aprender um pouco mais a respeito de como se cuidar nesse mundo. Porque lá no céu, como a palavra de Deus fala, com Cristo Jesus, será uma maravilha. Um abraço a você e Maranata!